Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo algumas partes desse livro, alguns trechos desse livro, o livro de ouro de Saint-Germain, esse livro que é A Sagrada Alquimia do Eu Sou. No vídeo anterior, então, a gente leu aqui o início do primeiro capítulo, onde ele explica a importância do Eu Sou, o que significa o Eu Sou quando é dito de forma consciente, que é sentido profundamente quando a gente diz eu sou. A gente pode então estar colocando em ação ao poder de criatividade, o poder criador, o poder criativo do Todo-Poderoso, de Deus. Que então ele terminou esse capítulo anterior, essa parte do segundo vídeo, ele está dizendo então que quando a gente estiver usando o eu sou conscientemente, nós estaremos empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, que é o eu sou. E aí ele explica que a gente tem que compreender que não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de eventual exagero. Ele está dizendo aqui, explicando que a gente não precisa duvidar, ficar pensando, isso é exagero, eu vou dizer eu sou alguma coisa negativa, ou eu não sou, eu não sei, como ele disse ali no passado, eu não entendo, e isso não vai fazer nada, não vai fazer nenhuma diferença. Então ele está dizendo que isso não é um eventual exagero. Trata-se do mais alto princípio da vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos primeiro que toda forma de vida consciente de si mesma expressa o eu sou, que é muito mais do que o simples eu existo. Ou seja, é aquela coisa que em português é bem mais fácil até do que em outros idiomas. Tem idiomas que não existe o eu estou, é só o eu sou. E em português fica mais fácil porque a gente já sabe, nós estamos seres humanos, nós estamos fazendo uma experiência encarnada, nós não somos o nosso corpo, nós somos seres infinitos divinos. Então é por isso, desse jeito dá mais para a gente entender o poder do eu sou. E aí ele dizendo aqui que tudo, lembrai-vos que toda forma de vida consciente de si mesma expressa o eu sou. Em seu contato com o exterior, com atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar coisas inferiores ao eu sou. Aqui então, como ele diz o estudante, ele está falando com a gente que está lendo o livro, que estamos estudando, buscando compreender o livro, porque no vídeo passado eu li aqui a contracapa do livro e diz que foi esse livro que então serviu de fonte de inspiração para Rhonda Byrne criar aquele livro, O Segredo, criar o filme O Segredo, criar aquele documentário O Segredo, que fez tanto sucesso e transformou a vida de tantas pessoas, como transformou a própria vida dela, que saiu de uma existência de falta e escassez em todos os setores. Se vocês quiserem saber mais sobre a vida dela, é só buscar na internet. Ela que era uma produtora, acredito, de vídeo, produtora de filmes, e que estava realmente ali passando por um período de escassez financeira, que vai acarretando outras escassezes na nossa vida. E aí ela, como está escrito aqui, ela se inspirou nesse livro e aí fez essa transmutação, trouxe para a vida dela toda aquela beleza, harmonia e perfeição que ele já fala naquele vídeo anterior que eu fiz, que ele fala aqui nesse livro, que é possível quando a gente coloca em prática conscientemente o eu sou. Em seu contato com o exterior, então, com atividade incorretamente qualificada, o estudante, eles nos chamam de estudante, porque a gente está buscando entender esse livro, a gente está estudando, e como o próprio Jesus Cristo disse ali no livro Boa Nova, que o Humberto de Campos dita através de Chico Xavier, estou fazendo uma série com ele aqui nos finais de semana, eu deixo também a playlist se você quiser ver. Ele diz que aqui é uma escola. Então, se é uma escola, nós somos estudantes, então ele nos chama de estudantes. Amado discípulo,
Quando dizeis eu estou enfermo, deliberadamente invertes a perfeição que contém o processo vital. Estais batizando com algo alheio o que o eu sou não possuiu? Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou falsos conceitos que deterioraram até a atmosfera que a rodeia. Olha então, gente, e aqui ele falando, eu disse ali que a gente pode dizer eu estou e eu sou, porém nós somos, nós estamos, mas se a gente diz também como ele está dito, a gente está dizendo, a gente inverte essa perfeição, eu estou doente, eu estou cansado, também são decretos fortíssimos, eu estou, porque a gente está trazendo para a gente, é como se a gente jogasse uma bola assim numa parede e ela volta para a gente. Então, há que se prestar atenção também com o eu estou. Devo então repetir que quando anunciais estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira com relação à divindade. Ela, o eu sou, jamais conhecerá a doença. É sempre plena de saúde e vida. Peço-vos, amado estudante, em nome do Pai e Mãe de toda a criação, o grande Espírito Todo-Poderoso que move em todas as coisas visíveis e invisíveis, que cesseis de empregar falsos termos em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto os continueis usando. Ele deixando então bem claro aqui, chamando bem a nossa atenção para isso. Enquanto a gente estiver negando que nós somos centelhas divinas, que nós somos seres infinitos, fazendo uma experiência humana, fazendo uma experiência temporária, nós estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova. Então, enquanto a gente negar isso dizendo eu estou, alguma coisa negativa também, a gente está se afastando desse poder maior que está em nós, porque nós somos como Deus é. Sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceiteis a magna presença do Criador, Pai, Mãe, Filhos. Olha aqui que legal, ele coloca Pai, Mãe, Filhos, no plural. Ou seja, Deus é Pai e Mãe de todos nós. Eu sou, pois assim não tereis mais condições adversas. Suplico em nome do mais alto dos altos que cada vez em que vós encontreis dizendo que estáis doente, pobre ou em situação adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal, declarando mentalmente com toda a intensidade do vosso eu sou, que tens saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. E olha, gente, dá o mesmo trabalho, não sei em qual dos livros eu acredito que seja no livro do Og Mandino, a Universidade do Sucesso, que ele diz que dá o mesmo trabalho a gente estar vindo para essa vida e vivê-la na falta e na escassez, ou na abundância e na prosperidade. E aí eu acredito que ele dizia, então, dá o mesmo trabalho a gente está co-criando com Deus essa vida, né? Porque se a gente está criando falta e escassez, a gente não está co-criando com Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que dá o mesmo trabalho a gente está decretando o negativo, ou o que o Og Mandino dizia ali no livro, que eu entendi pelo menos no livro A Universidade do Sucesso, é que dava o mesmo trabalho a gente está vivendo na falta e na escassez ou na abundância e na plenitude, porque somos nós que criamos, somos nós que decretamos. Então Saint Germain aqui corroborando essas palavras ali do Og Mandino, então, que é a mesma coisa que a gente está fazendo. Se a gente estiver dizendo isso, a gente pode inverter instantaneamente, invertais essa condição fatal. Se a gente estiver dizendo que a gente está doente, se a gente estiver dizendo que a gente não tem dinheiro, se a gente estiver dizendo que a gente é pobre, a gente pode inverter isso, que é uma condição fatal para a falta e para a escassez, inverter isso e transformar isso em uma vida de opulência, de abundância e plenitude, como dizendo eu sou o que tem saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. É Saint Germain explicando. Cessai de dar poderes a condições externas, a pessoas, a lugares, ferramentas e coisas,
pois somente o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes o Criador, o Todo-Poderoso em ação, atuando em sua vida. Então, a gente, quando pensar na presença eu sou, quando pensar na expressão eu sou, a gente imediatamente assimila, liga, com que faz uma ligação a ela com o Criador, é o Criador. Então, como é que a gente vai usar o Criador para uma coisa negativa? Se vai criar, se é o Criador que tá criando, se o eu sou é forte desse jeito, ele cria, é um decreto forte, poderoso, que cria aquilo que a gente vai viver. Então, tendo essa consciência, a gente vai usar o eu sou com muito mais propriedade, com muito mais consciência. Tendo essa consciência, a gente vai usar de forma que ele nos beneficie, não o contrário, não é? Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou vida, opulência e verdade já manifestadas em mim. Já manifestadas em mim. Eu sou, então já está aí, já está manifestado, só depende de mim que isso se atualize na minha realidade. Assim, lembrai-vos desta presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Excluí de vossos pensamentos a crença de que, se continuais a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida melhorará ou manifestará coisas boas. E eu acredito que seja Einstein, né, que disse essa frase. É insanidade pensar que a gente pode continuar aqui usando as palavras de Saint-Germain, usando decretos errados e pensar que a gente vai colher coisa boa. É insanidade pensar que a gente vai plantar limão e colher laranja, não é? Eu acredito que seja exatamente isso. É insanidade pensar que a gente pode continuar mantendo pensamentos negativos, ficando na negatividade, reclamando, criticando e julgando incessantemente e querer que a vida sorria para a gente, não é? Nos pastos usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com outro ferro, o ferro incandescente do amor que fixasse em vossa consciência o eu sou e que não pudesseis fugir do uso constante desta grande e gloriosa presença que sois. Aqui então é Saint-Germain mostrando quanto ele gostaria que a gente entendesse essa máxima, que a gente entendesse como Rhonda Byrne entendeu e transformou a vida dela. E transformando a vida dela, ela transformou a vida de tantos milhões de pessoas. Ela tem também, além do livro O Segredo, ela tem o livro também A Magia. Eu fiz uma série com esse livro dela também, onde ela fala do poder da palavra, do poder de quando a gente expressa a gratidão, especialmente por aquilo que a gente ainda não tem. É um livro super interessante também, especialmente sabendo que ela se inspirou neste livro para estar então saindo e sendo contribuição para a transformação da vida de tantas pessoas através dos livros dela. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veementemente que não é verdade, que aceitais somente a presença do Criador e a perfeição dele em sua vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazeis com que elas se expressem e se manifestem em tua vida. Isto é uma lei. Olha, gente, isso é uma lei, isso aqui está escrito em caixa alta. Olha. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. Isto é uma lei, tá vendo? E apareceu ali de contrário. Mas ou seja, as leis são absolutas, as leis naturais. Aí vou trazer novamente a lei da compensação, a lei da causa e efeito, a lei que tá contida nela, a lei da gravidade. Basta, se a gente quiser
buscar provar que não é verdade, é só saltar de qualquer janela e ver se a gente vai flutuar ou se a gente vai cair, soltar qualquer coisa da mão e ver se não vai cair. Então as leis são absolutas, as leis aqui no relativo são absolutas, elas são. Então se a gente não entende, se a gente quer, professor Hélio Couto, ele diz sempre, quem anda na contramão, cedo ou tarde, vai bater de frente com alguma coisa. Então ele diz que cada vez que a gente aceita as falsas aparências, a gente faz com que elas se expressem e se manifestem na nossa vida, e deixa claro aqui, escrevendo em capital, isto é uma lei, ou seja, isto é absoluto, isso vai acontecer, queira a gente ou não. Comprovada plenamente, hoje a ti concedo para libertar-te. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas não acreditar na antiga ideia de bruxaria, essa palavra está entre aspas, para estar livre dela. A bruxaria não é senão o incorreto uso dos poderes espirituais. Ela é constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas por inúmeros políticos, líderes religiosos, empresários cooperativos e midiáticos, celebridades, autores, cantores e atores, usando o poder mental qualificado para mudar, moldar e implantar comportamentos e opiniões alheios à naturalidade e perfeição de toda a criação harmoniosa. Então aqui ele explicando o que é bruxaria, o que é, não sei, acredito que possa se dizer também ocultismo, que se fala tanto, que isso é só a inversão constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Porque eu já ouvi também do professor Hélio Couto dizer que o mal tem força, o bem também tem força, porque nós estamos numa realidade relativa, onde há o dual de tudo, mas poder só tem Deus, Deus é o absoluto. Então, se a gente está acreditando em bruxaria, que foi alguma coisa, algum ocultismo que fez com que alguma coisa ruim acontecesse na nossa vida, é só porque a gente não entendeu essa máxima. Se essa força usada em sentido inverso se essa força usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos públicos, religiosos e de poderes financeiros fosse empregada dessa forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político, religioso e artístico de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação do único poderoso Criador predominaria em todos os momentos. Então ele disse que é só a gente estar virando essa chave, a gente está usando a força poderosa da presença eu sou, e não está se identificando com o externo e usando a mesma força, essa mesma força, mas para o lado negativo, porque aqui há luz e sombras, então é a gente que sabe de que lado a gente vai querer andar, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu não aceito nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu eu sou. Olha aqui, esse é um decreto que ele dá para a gente, então. Eu não aceito para poder estar revertendo, transformando essa situação dessa força do mal para a força do bem. Eu não aceito nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu eu sou. Ou seja, é um decreto, eu não aceito. Se não for de Deus, se não for do bem, se não for da luz, eu ignoro, eu não aceito, eu abdico. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos várias vezes ao dia e aquietai-vos. Acalmai vosso ser externo. Isto permitirá que vós suprais com a devida energia. Aprendereis a ordená-la e a controlá-la, para que ela, vossa energia, esteja calma. Aquietai-vos, enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente e os sentimentos que predominarem em seu coração, elevando-os à altura do teu eu sou.
Então ele aqui dando uma chave. Se a gente está o tempo todo ouvindo alguma coisa, se a gente está o tempo todo olhando coisas, vendo notícias, agora que ficou tão fácil, ligado em todas as redes sociais possíveis, como é que a gente vai estar então cedendo, chegando, colocando em ação a nossa presença eu sou? Ele está explicando que há que se aquietar um pouco a mente para que assim a gente possa aquietar nossos sentimentos e pensamentos e assim o nosso coração pode ser elevado à altura do nosso eu sou. O estudante que busca deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos, mas se assim acontece, deverá aceitá-lo com humildade. Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito e harmonioso no seu caminho. A forma de conseguir esse objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com a fonte criadora. Ou seja, tudo aquilo que a gente declara, tudo aquilo que a gente fala, são decretos que vão constituir, vão fazer parte da nossa realidade. Então, por que não declarar coisas positivas? É isso que ele está explicando aqui. Então, a gente deve declarar que a gente não vai ter hábitos que não estejam em total harmonia com a fonte criadora. Logo, sendo eu criação da grande e poderosa perfeição, sou sua forma individual perfeita, um outro decreto. Esse pensamento traz uma libertação universal existencialmente que seria impossível de conseguir de qualquer outra forma. Olha que força então que tem um simples pensamento. Seria impossível de conseguir essa libertação universal, ele está dizendo, de qualquer outra forma que não dessa forma que parece tão simples, tão boba até, né? Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós, deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nessa radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Então, gente, eu paro por aqui de novo, porque esse livro ele é tão forte, tão poderoso, que a gente tem que ir degustando aos poucos, né? Vamos então meditar sobre essa outra parte aqui desse primeiro capítulo que Saint Germain traz para a gente. E ele bate novamente na grande responsabilidade que a gente tem na criação da nossa vida e também no quanto, em contrapartida, o quanto é fácil a gente cocriar com Deus aquilo que Ele está sonhando para a gente, já que é Deus que está vivendo através de cada um de nós, experienciando através de cada um de nós. Então a gente só pode estar fadado a ter tudo de bom, a viver a vida de opulência e de plenitude que ele está dizendo aqui, com beleza e harmonia em todos os setores. Basta que a gente entenda isso e comece agora a criar, decretar coisas positivas. Tá bom? Eu espero que seja interessante para vocês esses trechos que eu estou trazendo desse livro grandioso, o Livro de Ouro de Saint Germain, e eu espero contar com vocês para a continuação. Vou trazer ainda alguns trechos dele antes de começar um outro, que vai ser que eu vou fazer inteiro de cabo a rabo, e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Espero que vocês possam, se gostaram do vídeo, compartilhar com as pessoas, se gostaram, deixar a curtida de vocês, me mandar também uma mensagem se quiserem também se inscreverem no canal. Muito obrigada, eu conto com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!